Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai, editor da revista Fórum, e este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar agora às terças e sábados. A gente tirou a quinta para poder deixar mais tempo para vocês degustarem aqueles Falas Rovais que a gente faz. Este é um programa que vai ao ar no canal da revista Fórum e também no canal do Fala Rovai, que você pode se inscrever, que fica com o link aqui embaixo, para quem está assistindo na Fórum, está o linkzinho ali do canal Fala Rovai, se inscreve lá, que aí você só recebe as notificações desses programas. O que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar, para mim, o que deveria ter sido a notícia da semana, a notícia do mês, a notícia do ano, que foi a palestra, o debate que o Augusto Aras participou, o PGR, o Bolsonaro, indicado pelo Bolsonaro, que não passou pela lista tríplice, é um procurador-geral da República que foi colocado ali para defender o governo Bolsonaro, mas que, convidado pelo grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados, para conversar sobre questões da PGR na pandemia e tal, fez um discurso bastante forte contra a Lava Jato, que está sob a sua responsabilidade, que está dentro do arcabouço do Ministério Público. O Aras falou coisas que todo mundo já supunha, que muitos de nós já denunciamos aqui por algumas vezes, eu, entre outros blogueiros, acusamos a Lava Jato de agir como um conluio, como uma organização também criminosa. Ela que foi criada para desbaratar crimes, acabou se constituindo numa organização onde não nada é transparente. Mas a gente talvez não imaginasse o tamanho e o enredamento que isso tem. Olha só o que o Aras disse. Ele diz que a Força-Tarefa em Curitiba tem 350 terabytes de dados de monitoramento de 38 mil pessoas. Eles conseguiram acumular dados de 38 mil pessoas que eles monitoram, provavelmente é um número muito menor as que estão envolvidas diretamente nos crimes praticados e investigados por eles, mas eles foram pegando e abrindo esse sistema de investigação, se transformaram numa CIA, num FBI, num órgão de investigação sem nenhum nível só que diferente dos Estados Unidos, esse órgão não deve explicação a ninguém, e eles foram juntando, a partir das investigações que fizeram, abrindo investigações para uma série de pessoas, e de repente eles investigam e têm dados, segundo Aras, de 38 mil pessoas. Isso seria o equivalente a, segundo o Aras, a 350 terabytes de dados. Bom, mas o que é 350 terabytes? Tem certos números que, quando a gente fala, é que nem falar assim, 1 trilhão. O coitado do seu Manuel, que está ali trabalhando no dia a dia, ganhando aposentadoria que vai se aposentar por R$ 1.500, tá? Ele fala 1 trilhão, 1 bilhão, 1 milhão, é tudo a mesma coisa. E na lógica da internet também, 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte, 1 byte, eu não sei exatamente o que é. Então, esse blogueiro aqui, esse youtuber, resolveu investigar para poder dizer para vocês o que é 1 terabyte. E vamos lá, eles têm 350, mas 1 terabyte é igual a 1.024 gigabytes, que é igual a 10.244 bytes. Bom, fiquei no vazio, Rovai, continuo não entendendo pipoca nenhuma. Então, tá bom. Então, eu fui pesquisar quantas fotos cabiam num terabyte. Eu falei, se eu tiver aqui um dispositivo que cabe 1 terabyte, quantas fotos eu consigo armazenar? Aí cheguei aqui a um blog que explica isso. Falo, vamos começar com um celular. Em configurações normais, uma foto normal de um celular médio é gravado em formato JPEG tem 3.2 megabytes. Meu telefone é um Samsung S7 e a câmera tem 12
megapixels, que é uma configuração bem comum. Por definição, 1 gigabyte ou 1 GB tem 1024 megabytes, que eu já expliquei para vocês. Portanto, nessas configurações, em 1 gigabyte cabem 320 fotos. Ah, nem é tanto. Não, peraí. Em 1 gigabyte. Em 1 terabyte, cabem 327 mil fotos. 327 mil fotos do teu celular. Mas em 350 terabytes, que é o arquivo da Lava Jato, que ela tem de dados de 38 mil pessoas, muitas delas que não têm a menor ideia que são investigadas pela Lava Jato. Quem me disse que eu não estou nessa história? Que outros jornalistas não estão? Porque faziam oposição à Lava Jato e eles conseguiram ir investigando e colocando no seu banco de dados para saber se tem filhos, se tem esposa. É um esquema paralelo de investigação. 350 terabytes significam um espaço que cabem 114 milhões 450 mil fotos. 114 milhões 450 mil fotos. Provavelmente, se você ficar no teu celular apertando o botão um ano inteiro, você não consegue fazer essa quantidade de fotos. Pra você ter uma ideia. Então, assim, é uma imensidão de dados. Segundo o Augusto Aras, o PGR, nomeado pelo Bolsonaro, o arquivo de todo o Ministério Público Federal e no seu sistema único tem 40 bytes. 360, 350, 40. São 9 vezes mais dados só na Operação Lava Jato que em todas as investigações de toda a história do Ministério Público Federal. Faz algum sentido isso? Do que a gente está tratando? Bom, o Aras também falou que eles têm uma espécie de lado B, são uma espécie de lado B do MPF, que eles têm 50 mil documentos que são exclusivos da Lava Jato e que ninguém pode acessar. Enfim, amigos, quando a gente falava que a gente estava lidando com uma organização de caráter de polícia do Estado, um tipo Gestapo, organizada à parte e que tinha um papel a cumprir como partido político, como poder paralelo, nós estávamos falando também disso. Nós não tínhamos ideia, eu não tinha ideia que a Lava Jato monitorava 38 mil pessoas. 38 mil pessoas é o tamanho de uma cidade pequena, mas já pequena para a média. 38 mil pessoas é um Pacaembu ultralotado, todas investigadas pela Lava Jato. Do que a gente está falando, então? Nós temos que desmontar esse poder paralelo. Urgentemente é isso que o Aras está dizendo. Quem está dizendo é um bolsonarista que acha que não dá mais para conviver com esse nível de operação. Ele critica nesse debate do Prerrogativas outras operações. Fala, por exemplo, da Lava Jato de São Paulo. Não fica só em Curitiba. Segundo ele, a Lava Jato de São Paulo também criou uma metodologia de distribuição de processos personalizada, em que membros escolhem os processos que querem, o que é um absurdo, porque você deveria... Os processos é que te escolhem, não é você que escolhe os processos. O juiz não fala, não, eu quero investigar esse daqui. Não, ele chega um processo na mesa do juiz, que, em tese, um bom juiz não deveria sequer olhar a capa para saber o nome da pessoa, ele lê o conteúdo e toma a sua decisão, independente do nome que tenha na capa. Aqui eles estão fazendo diferente. Então, agora é a hora de investigar o Serra, porque nós precisamos salvar a Lava Jato de São Paulo. Então, vamos investigar o PSDB, Serra e Alckmin. É o momento para a gente mostrar que é independente e que tem condições de continuar e precisa, que o Brasil precisa da Lava Jato atuante ad infinitum. Uma operação que não tem tempo para começar. Começou, derrubou a Dilma, elegeu o Bolsonaro, agora quer derrotar o Bolsonaro para colocar outra pessoa no lugar, o Moro, porque o Moro rompeu com o Bolsonaro, e o Brasil ficando refém disso
perdendo empresas, perdendo empregos, perdendo riquezas, entregando soberania. Esses dados todos sendo compartilhados com organismos internacionais que, inclusive, fizeram um acordo de devolução de parte da multa que a Petrobras teve que pagar, 80% da multa, aproximadamente 900 milhões de dólares, que à época davam 2,5 bilhões de reais, e que foram devolvidos para ser administrados pela Lava Jato, que ia criar uma fundação, e que o Carlos Fernando, que saiu da operação, se aposentou para presidir essa fundação, uma fundaçãozinha de 2,5 bilhões de dólares à época. E agora eles estão querendo gerenciar esses recursos para atuar no coronavírus, mas do jeito que eles bem entenderem, como se o dinheiro fosse deles e não do povo brasileiro. A gente está lidando com uma organização criminosa. Por que a organização criminosa não é muito forte? Isso não é muito forte. Onde tem crime e mais do que 3 ou 4 pessoas se juntam para praticar qualquer tipo de crime, que seja investigar injustamente uma única pessoa, dessas 38 mil, você está praticando crime e está constituindo uma organização criminosa. Quem está dizendo isso, em outras palavras, é o Augusto Aras. Então, é muito surpreendente que essa notícia não tenha ganhado a dimensão que ganhou sequer nos blogs progressistas, de alguma maneira. Evidentemente que não me surpreende nada que ela fique escondida nas gavetas da mídia, que fez livros de loas a Lava Jato, que fez capas de jornais, que deu centenas e centenas e centenas de minutos nos grandes telejornais brasileiros e que hoje ainda continua compactuada com ela. Hoje, uma parte da mídia brasileira permanece fidelíssima ao lavajatismo. Globo, por exemplo, né? Mais do que com o governo Bolsonaro. Romperam junto do processo da eleição, e alguns foram rompendo depois, né? Folha, Estado, hoje são muito mais comprometidos com esse poder paralelo, que não pode continuar em pé a despeito de um adversário comum, seu bolsonarismo. Há outro adversário comum para a democracia brasileira, é o lavajatismo. Era esse o programa de hoje, queridos e queridos. Beijos a todas, beijos a todos. A gente volta na terça-feira.